nós pode. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Entre Nós Pode, nessa sequência linda do Cultura em Foco. Hoje eu tô aqui com o Eliseu e com a Issa, dois grandes convidados. Estou muito feliz de estar com vocês. Acho que a gente estava querendo se encontrar, né? Já tem um tempo. Boa. Nesse nosso episódio de hoje, a gente vai trabalhar muito com vocês essa parte do como trabalhar cultura. A gente já vai ver aí ao longo do caminho que o RH precisa, né? Ele clama essa ajuda. Tá, eu sei para onde ir, mas como que eu vou? Essa prática é a grande dor do momento, assim, quando a gente fala de dor do mercado, se eu fosse chutar uma, eu diria essa. Chutar não, porque na verdade isso é uma piada, né? Mas é de fato. E aqui nesse como, a grande ênfase do nosso episódio de hoje é a parte do ambiente, da comunicação, dos símbolos, essa parte que brilha nos nossos olhos. E para isso a gente vai ter aqui esse momento, essa conversa super gostosa. Eu sou a Beatriz Murad, eu sou uma mulher de 28 anos, cabelos encaracolados, escuros, pele clara, praticamente branca com essa leitura. Estou usando óculos e uma roupa majoritariamente preta. Issa? Bom dia, Eliseu, que legal que a gente conseguiu enfim se encontrar, né? Acho que essa conversa já está prometida há algum tempo, que tem muitas coisas que nos conectam. Antes também vou me apresentar, né? Eu sou a Issa, eu sou head de experiências aqui na Crescimento, experiências de aprendizagem. E eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo claro, curto, liso. Estou com um kimono estampado, apesar da gente ter falado de não usar estampado aqui, mas, enfim, um kimono estampado e uma blusa preta. E acho que essa conversa promete, porque a gente tem... Quando a gente pensa nesse desafio de comunicar, de trazer para fora o que já é muito forte dentro, isso impacta em várias esferas de um projeto de cultura, num projeto de liderança, num projeto de educação, de qualquer tipo de transformação organizacional, mas também transformações humanas. Então, acho que essa conversa vai dar algumas dicas e essa é uma expectativa que eu mesma carrego para cá, né? Da gente ter um papo bem prático, né? De trazer com que as pessoas que estão ouvindo levem dicas do que fazer nos seus próximos passos aí na gestão de cultura organizacional. Muito obrigada. Bem-vindo, Eliseu. Obrigado, agradeço o convite. Fiquei honrado com o convite de estar aqui com vocês para falar de um assunto que a gente gosta tanto. Então, eu sou Eliseu, eu sou sócio-diretor da P3K Comunicação, sou um homem branco, cabelos quase grisalhos, barba grisalha, sou narigudo, estou vestindo uma camisa azul marinho e também sou de cor de pele branca. E esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, a gente vem trabalhando muito em conjunto com a Crescimento nos processos de cultura. Então, também estava aguardando esse bate-papo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer para o público grandes insights, enfim, até cases aí práticos que a gente vem fazendo no dia a dia. Muito bom, agradeço muito a atenção de vocês, espero que a gente consiga agregar muito para nossa audiência. Vamos lá. Quando a gente olha da prática, né? Então, legal, sei para onde ir, agora eu quero vivenciar essa cultura no dia a dia das organizações. Acho que de uma forma prática, a gente vai permear isso na nossa série do podcast, a gente precisa olhar para um frame, né, que a Crescimento usa muito, que é super simples, mas ele nos apoia muito a trazer coerência para essas ações. E esse frame, né, ele está permeando um lugar que é de fato o comportamento, então eu preciso olhar para esse comportamento com atenção, um foco forte, inclusive na liderança, né, pessoal? A gente sabe disso. Um outro lugar é esse lugar mais hard, mais duro dos processos, das regras, desses sistemas, as alçadas. Teremos, inclusive, já fica aí, galera, aguardem, teremos um episódio só sobre isso. E hoje a gente quer focar nessa outra parte, essa parte, inclusive, que por muito tempo foi o que mais saía no mercado, né? A galera olhava mais, que é essa parte que eu vou chamar aqui, como não um especialista, posso provocar essa parte lúdica, essa parte da comunicação, dos artefatos, dos símbolos. Então, mergulhando nisso, eu trago para vocês aqui, vou começar com vocês, qual que é a importância da comunicação, dos símbolos para um processo de cultura? Eu acho que num processo de cultura, a gente está falando sobre os hábitos, sobre a forma de agir, sobre as histórias que se contam, sobre o como as pessoas fazem o que fazem e por que elas fazem o que fazem. Tudo isso é de uma maneira muito empírica, é muito interna, isso é muito individual e relacional. Quando a gente precisa fazer com que essa cultura se perpetue ao longo do tempo e que ela alcance para além do 1 a 1 ou de um pequeno grupo, eu preciso materializar esses símbolos através de tangíveis.
sejam ele, né, uma plotagem na parede, seja uma frase, um slogan, uma canequinha que simbolize algum aspecto. E acho que a gente tem sempre uma grande oportunidade de falar ainda mais através da comunicação. Então, o que eu tenho ali escrito no código-fonte da cultura, digamos assim, você tem ali, né, o texto que fala, o propósito, algo que está ali documentado. Quando eu pego aquilo e transformo com uma camada criativa, com uma camada até artística, às vezes, eu consigo fazer com que aquilo entre por outros canais e não só pelo racional. O racional ele é importante, a gente tem que ter consistência, a gente tem que sim desenvolver essa parte mais processual. Porém, é importante que a pessoa sinta a cultura, que ela veja, que ela sinta com todos os sentidos, né? Então, quando a gente fala de trazer a comunicação, de trazer os símbolos, a fisicalidade, ela é parte importante. Só que, muitas vezes, tem gente que olha para isso e esquece do que está por trás, né? E acho que até, botando na mesa, assim, eu gosto de evidenciar questões, né? Muitas vezes a gente fala de cultura como a comunicação, vamos fazer um plano de comunicação, vamos fazer uma campanha e tal. Isso não é suficiente, isso inclusive pode ser um desserviço se ela vem no momento errado. Então, eu acho que é uma habilidade importante, é uma forma importante da gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Perfeito. Então, eu preciso ter uma mensagem clara, bem documentada, bem estruturada, e aí sim eu materializo isso através de símbolos, de qualquer forma que eu possa ver, sentir, ouvir, experienciar a cultura através, para além do racional. Muito legal. Eliseu, isso meteu bronca, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre você. Qual a importância? Vale lembrar que tanto cultura como comunicação, queira ou não queira, elas vão existir dentro das organizações. Perfeito. Né? Quer dizer, não tem como. Vai falar, não tem cultura na minha empresa. Tem. Não tem comunicação na minha empresa. Tem. Ela só não é intencional e a favor do negócio e por aí vai. Então, acho que o grande trabalho de a gente atribuir esses sentidos e criar os significados, acho que isso trouxe isso muito bem, que acho que muitas vezes até se confunde. A gente tem um case nosso onde uma das clientes veio atrás da P3K por ser especialista em comunicação interna, procurando resolver um problema. E que na conversa a gente identificou que na verdade era de cultura. Falei, vamos dar um passo atrás, fala com a crescimento, talvez em algum momento no futuro a gente está conversando e agora a gente já está nesse passo, né? Porque vocês foram lá, estruturaram para que de fato a cultura dela seja estruturada e intencional. E para que a comunicação agora também seja estratégica e intencional. Acho que esse é um perigo que as empresas correm de não colocar uma luz sobre isso e achar que está tudo bem ou que não existe. Então, a partir do momento que a gente tem isso muito claro, muito bem definido, muito bem alinhado, a comunicação vai começar a ser muito mais transparente, muito mais coerente. Porque não adianta eu fazer um processo de comunicação se eu não tenho coerência do que está acontecendo na cultura. Né? Perfeito. Quer dizer, não adianta a gente ter, como a gente já viu muitas vezes na nossa jornada de 16 anos, cultura de gaveta. Tá tudo muito bonito, descrito lá, valores, missão, visão, comportamentos, mas o que é vivido no dia a dia é uma completa dissonância daquilo que ocorre, né, de fato. Porque a gente não comunica só pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, tudo que a gente observa também faz parte do processo de comunicação. Isso está muito conectado com comportamentos que a cultura traz para a gente. Boa. Posso complementar uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando, Eliseu? Que quando a gente consegue fazer essa dobradinha entre a cultura, né, descrita, real, os elementos de comunicação, a narrativa que vai, esse storytelling que vai crescendo, isso se retroalimenta. E isso gera cadência, isso gera, ela multiplica, né? Porque quando a gente faz só e simplesmente um processo de comunicação, eu tenho uma mensagem fechada, limitada. Aquilo ali chega até um ponto que às vezes pode até ser estratégico para um objetivo específico, mas ela não tem continuidade, ela não é viva. Então, acho que quando a gente junta esses dois lados, né, a consciência em relação à cultura que a gente está trabalhando em função de um planejamento estratégico e os assets visuais, físicos que a gente vai fazer para ativar isso, ela ganha vida, ela ganha consistência, ela ganha longevidade. E ela se transforma também. Com né? certeza.
Evolui. Perfeito. E eu vou... Muito bom. Sim. Acho que aqui vocês puxaram uns ganchos, eu vou começar a falar aqui até nos projetos de cultura, né? A gente tem feito uma parceria muito legal, Crescimento e P3K, né, Eliseu? Acho que juntando essas duas forças e um de vários dos elementos que a gente tem feito juntos, mas eu queria marcar aqui, é essa criação do que hoje muitas pessoas chamam de book de cultura. Uhum. Então, como que eu vou trazer para palavras, para o visual, às vezes de um livro, de uma imagem, o que eu quero como cultura? A gente fala hoje que missão, visão, valores, ele às vezes se aplica para algumas organizações, outros vão chamar de manifesto, outros vão querer, sei lá, narrativa, storytelling, vídeos, isso pouco importa. Mas aqui na Crescimento a gente tem um olhar de cultura por valores, então a gente vai numa discussão muito da raiz, do que a gente quer, né, como os principais elementos que nos apoiam a chegar na estratégia do nosso dia a dia. E aí vem a P3K que nos apoia a tornar isso, trazer esse uau para a carinha do cliente. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como que está sendo esse trabalho entre nós. E aí só, antes de passar a bola para você, queria trazer para o público, né, um olhar muito cuidadoso que a gente tem essa descoberta, assim. Acho que vale a pena contar um pouco de bastidores aqui, que a Crescimento acredita muito que essa escolha de valores ela é uma escolha que a gente tem que estar baseada em dados, mas quem escolhe é a alta liderança, porque é uma escolha estratégica, de fato. Só que quando a gente vai para a significação disso, a gente envolve muitas pessoas. Então, até em termos de tempo, esse material bruto que vocês vão trabalhar bastante depois, a gente está falando de ouvir colaboradores por meio de grupos multidisciplinares, para entender de fato, com exemplos práticos, o que isso significa aqui e como eu poderia e deveria perceber isso em comportamentos. Mas isso é como se eu estivesse vendo um diamante que precisa ser lapidado. E aí vem a P3K. Muito bom, Bia. E mais uma vez, eu acho que assim como vocês veem o valor em de repente ver esse diamante lapidado, a gente recebeu o diamante bruto para a gente também é muito bacana, porque a gente sabe que o que tem ali é muito consistente e que a gente, colocando esse storytelling, essa narrativa organizacional, ali vai lapidar esse diamante de uma forma muito consistente. Então, as narrativas organizacionais, elas são construídas de diversos fatores culturais, diversos fatores de negócio, de momento de negócio, de contexto. E dentro disso, o que a gente busca é criar uma unidade de linguagem, uma unidade visual para que aquilo conecte com as pessoas da organização. Então, quando a gente buscar, às vezes as palavras podem ter interpretações diferentes para cada contexto. Então, o trabalho da P3K é olhar para o contexto de negócio dessas organizações, olhar para a cultura, para que a gente consiga traduzir, né, seja para o colaborador operacional que está lá na ponta, que seja numa linguagem fácil, de fácil entendimento, mas que também se conecte com a alta liderança. Acho que a grande magia é isso, como que a gente traduz um material tão potente com o que vocês fazem em relação à cultura e traduza isso de uma forma que tenha uma unidade de linguagem, que tenha um tom de voz, que as pessoas se conectem àquilo e também uma identidade visual que também elas se reconhecem e que dali para frente elas tenham orgulho de levantar aquilo como um processo de evolução cultural. Muito bom. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo de cocriação, né, a gente já teve cases que a gente sentou numa reunião para a gente ficar discutindo, mas o que isso de fato significa, né, para a gente também, ali no processo de criação, não distorcer e não esvaziar o significado que tem dentro daquilo que vocês estão construindo. Então, acho que esse processo de cocriação está sendo muito rico e está potencializando mais uma vez, tanto o lado de cultura como o lado de comunicação. Bom demais. E aí você traz uma palavra que a gente já falou aqui no início, né? Que é a narrativa. E é isso, eu queria que você trouxesse um pouquinho, dentro da sua experiência, como que é essa lógica, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente precisa de alinhamento entre as lideranças, entre as áreas, e eu acho que essa narrativa que a cultura precisa ter, ela é ali um ponto-chave. Traz um pouquinho pra gente, desculpa. Não, e tem um lado também da narrativa, que é a narrativa da marca, né? Que é quase que como o grande... Eu tive um professor na pós que falava um construto metafísico. É uma coisa que... Bonito, né? Impressiona, né, gente? Que é isso, assim... o que é uma marca? É o logo? Não. É o prédio da empresa? São as pessoas fazendo aquilo? Não. É uma história que se conta sobre aquela marca quando a marca não está na sala. Isso é branding, né? Então, o que fica quando você não está? O que falam sobre você? Né? O que eu falo sobre mim é marketing.
né? O que os outros falam sobre mim é branding. Então, isso é narrativa. Quando eu tenho os agentes de dentro daquela empresa não só construindo essa narrativa, como contando essa narrativa, vivenciando e transformando, a gente está falando de cultura. Então, a cultura, acho que a narrativa, para mim, ela é muito forte porque é a história que a gente quer que as pessoas contem, né? E que elas vivam, e que elas sejam protagonistas, que elas sejam também coadjuvantes das outras pessoas que estão nesse mesmo tempo. E aí, quando a gente traz isso para dentro de um trabalho, por exemplo, de transformação de uma liderança, né? Eu tenho trabalhado muito com lideranças dentro de programas culturais, né? Então, a gente tem agora um case gigante da Vale, que a gente anunciou, contou no CBTD, clientes super parceiros, e que é isso que a gente está fazendo lá. A gente está reverberando narrativas. Como que a gente está fazendo isso? Por meio de experiências. Então, essas experiências, elas fazem com que aqueles líderes, aquelas lideranças, elas experimentem os aspectos da cultura que a gente quer ativar. Um caso, assim, só para falar de fisicalidade, né? Sim. Um dos comportamentos-chave que a gente está trabalhando na Vale é o diálogo aberto e transparente. O que a gente fez para quem está ali vivendo aquela experiência lembrar-se? A gente entregou não uma, mas 2 canequinhas de café, que eles têm uma dinâmica, que eles participam dessa dinâmica em sala de aula, e parte dessa dinâmica é eles tomarem um café uns com os outros. E essa canequinha tem escrito, né, diálogo aberto em uma e transparente na outra. Então, e a gente sugere que eles levem essas canequinhas para fazer essa mesma dinâmica com quem eles precisam ter essa experiência do diálogo aberto e transparente. A gente brinca que não é... A gente brinca não, a gente cunhou que isso não é um brinde, isso é um colecionável. É um elemento que ele não está ali só para você lembrar que teve aquele programa, mas para lembrar do que aconteceu naquele momento. Para você reativar aquela experiência, aquela memória física que você tem, tá desenhada no seu cérebro, aquele momento onde você vivenciou o diálogo aberto e transparente, para reverberar, né? Então, eu acho que esse é o poder de quando a gente traz essas histórias para serem contadas de maneira... É quase um grande transmídia storytelling, né? Essa história é uma história única contada por diferentes canais em vários momentos da jornada de um colaborador. Muito bom. E quando a gente fala de cultura organizacional, aqui na Crescimento, inclusive, quando a gente está conhecendo ali um prospect, um cliente, muitas vezes a gente vai com todo zelo. Mas quando a gente explica, quando a gente está numa reunião de apresentação de resultados de um mapeamento, a gente tem uma liturgia que é pedir licença. Isso que você está trazendo, da gente trazer a memória, pegar o emocional, é muito importante porque a gente está falando da identidade de uma organização. Sim. Então, aqui nós, os consultoras dentro de cultura, no momento ali que a gente está executando o projeto, a primeira coisa que a gente faz em sala de aula é, pessoal, licença, eu vou falar algo muito caro para vocês, que é a identidade dessa organização. Eu não sei mais do que vocês, eu estou aqui para navegar com vocês nesse mapa que é os nossos dados. Então, assim, trabalhar a identidade de um grupo de pessoas, para mim, né, aqui do outro lado da cadeira, para mim tem muito a ver com esse lado emocional. E acho que é criar memórias positivas, um pouco que você traz. A gente tem um outro exemplo aqui, fizemos numa empresa do agro, já tem uns 2 anos isso, a gente fez com a alta liderança um team building, justamente para a gente olhar para esses resultados que eu acabei de falar da liturgia, discutir durante 2 dias de forma muito intensa, o que a gente chama ali de off-site, que acontece muitas vezes no projeto, para a gente falar, legal, o que a gente tem hoje como cultura, a gente tem que dar uma lapidada, de acordo com o que está acontecendo, vamos mexer nisso? Não vamos. E aí foram feitas várias discussões afins, discutimos problemas, porque sempre tem, vamos falando que os potencializa, etc. Para a gente finalizar a linha alta, chegamos no lugar que a gente queria, a gente montou, junto ali com o RH, foi uma colaboração, crescimento com o RH do cliente, a gente, como eles são uma empresa do agro, a gente plantou a primeira sementinha da cultura. Fica até meio clichê, mas foi tão bonitinho, gente. Não, juro. Eu não sou eu sou da Crescimento, né? Era mais um projeto bacana, importante que a gente se envolve, mas era mais um projeto como outros. Eu tenho, até hoje no meu celular, a fotinho, e se perguntar para os meus irmãos, para minha família, assim, eles vão lembrar do potinho que tinha na minha casa,
com a sementinha que estava escrito cultura, e ela crescia, a plantinha crescia com o nome cultura. Aí você fala, putz, Bia, isso é a cultura da organização? Não. Mas olha o quanto isso contribuiu para estar falando isso agora. Então, acho que essa lógica da criação da emoção com essa criação de memórias, ela gera uau para todo esse nosso processo. Muito bom. Posso pegar um gancho, então, Por favor. na fala de vocês duas? Acho que um grande público que vocês têm aqui é de RH, né? Sim. Perfeito. Quando a gente fala de marca, atributo de marca, né? Que a gente vê a marca muito relacionada ao produto, etc. A gente vem tratando muito sobre a marca empregadora, que é a marca para dentro, né? Da marca como, não como só vendendo produto, mas como que é ela vista como uma marca empregadora, né? Então, essa questão da cultura que acaba extrapolando também só o que acontece internamente, porque você pode levar essa cultura para fora também. E dentro da jornada de marca empregadora, que começa antes do colaborador estar dentro da organização, né? Quer dizer, ele tem a oportunidade de conhecer um pouco da cultura, e a gente tem um case na P3K que um book de cultura está no site do cliente. Então, as pessoas podem ir lá, como é que é trabalhar nessa organização? Ele pode navegar lá e entender um pouco se aquela cultura se conecta com os valores e princípios dele, não vão ser os mesmos, mas ele consegue entender como que a marca empregadora relacionada com aquilo que ele acredita. Então, eu trago isso porque marca empregadora está conectada com jornada do colaborador, com as experiências, e o que a gente passa dentro das organizações, né, gente, não fica enquanto a gente só está lá, né? Uhum. Perfeito. Vai ficar na nossa vivência, sejam histórias boas, sejam histórias ruins, né? Então, a gente cuidar dessa marca empregadora, e está muito conectado com cultura, está conectado com EVP, está muito conectado com RH, é uma preocupação. Então, eu vejo que a gente, quando tem processos de cultura muito bem estruturados, a chance de esse colaborador acabar virando um embaixador de marca empregadora e levando essas experiências para fora, seja pelo LinkedIn, em redes sociais e por aí afim, gera um valor para a marca empregadora. Demais. Isso contribui muito, né, para ter mais candidatos qualificados, menos tempo de contratação. Então, quer dizer, não tá, quando a gente fala hoje de comunicação interna e cultura, não é só dentro, né? Ela extrapola. É um ganho de eficiência absurdo, né? Exato. A gente, inclusive, tem vários dados mostrando o quanto que a lógica de você trazer pessoas muito bem alinhadas com os seus valores, com a lógica, o grande nome fit cultural faz Sim. tanta diferença. Então, esses elementos que a gente cria junto a partir da cultura, estando expostos, já nos dá um ganho de eficiência super interessante. Quando a gente fala, até trazendo um pouco do que você traz do EVP, né? A gente tem um olhar muito forte também para onboarding. Uhum. Então, quando eu falo de como trouxe uma pessoa que tem fit cultural, agora ela precisa permear. Quais são as histórias e como eu conto essas histórias nesse período de aculturamento dessa pessoa? Então, muitas vezes a gente tem que ali pensar num plano, em estímulos que isso estejam muito vivo. E o quanto que isso vai, quando a pessoa sentar efetivamente na sua cadeira, vai ter um lugar de resultados rápidos ou de resultados mais alongados. Então, esse é um outro ponto super relevante aí quando a gente pensa em comunicação. Nossa, eu penso, Bia, que o onboarding, ele é um projeto muito especial que a gente tem tanto na jornada do colaborador, né, do empregado, quanto para a marca, porque é o momento que ele está chegando, ele está ali totalmente aberto para receber os inputs que a gente vai colocar. E, claro, tem toda uma parte também, um arsenal de questões técnicas, práticas, operacionais, mas é a grande oportunidade de você colocar a história que você, a pílula mágica, né, num terreno super fértil, né, no super novo. Então, eu acho que é um projeto que tem que ser olhado, ele é quase, o onboarding, ele é o início da carreira das pessoas na organização, mas ele também é um projeto bem estratégico a nível de cultura. Perfeito. Né? Eu fiquei muito com isso na cabeça quando você estava falando. Aliás, a gente está falando EVP, né? Pode ter gente que não saiba o que é EVP, Employee Value Proposition. Né? Muito obrigada. De valor, né? O que conta, né? No fim do dia, os colaboradores verem valor dentro da organização, fora remuneração, benefícios e por aí vai. É, o grande conjunto, né, de como que esse Perfeito. colaborador... E pegando um gancho nisso, né? Acho que o onboarding, acho que é a primeira validação, né? Uhum. Da expectativa versus realidade, né? Quer dizer, putz, o que eu vi lá fora de fato acontece aqui dentro, né? E tem pesquisas que dizem que um onboard bem feito
aumenta a chance das pessoas ficarem 3 vezes mais do que um onboard Exato. que não conecta as pessoas, né? Então, de fato, tem uma grande responsabilidade aí nesse processo. Muito bom. Quando a gente começa a falar de estratégia, aqui eu acho que eu vou até para uma parte mais tática e tácita, não sei, da comunicação, assim, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dos últimos projetos que vocês participaram, o que vocês estão enxergando dentro de uma estratégia de comunicação, de um plano e afins, para contar para o nosso público ali highlights ou pontos de atenção do que a gente fez. Temos um case, né, aqui de uma grande empresa de logística, da parte de saúde, inclusive, que a gente montou um grande plano de comunicação. A gente tem esse grande projeto aí que está com várias reviravoltas, uma dispersão geográfica, muitos pipes. Então, Elisa, eu vou conversar com você e isso depois eu quero ver um pouquinho dessas contribuições também. Legal. Esse projeto, acho que é um projeto desafiador, acho que pelo público, né, muito disperso, Brasil inteiro, e está sendo muito relevante no sentido justamente pelo desafio. Eu acho que o nível de aprendizado que a gente está tendo com toda a equipe, crescimento, o P3K e o cliente, eu acho que vem mostrando que, de fato, isso a gente começa a fazer as conexões, né? P3K a gente tem, assim como vocês têm liderança, estratégia e cultura, na P3K a gente tem um pouquinho diferente, que é EVP, estratégia e cultura e o stakeholder no centro de toda essa história. E nesse projeto que a gente tem com esse cliente, a gente está começando a conseguir olhar como que os ritos de comunicação e os ritos de cultura começam a se conectar para a gente entrar em processos de valorização, de reconhecimento e que a gente, de fato, possam fazer que as pessoas enxerguem e vivenciem aquilo que elas estão enxergando dentro do projeto. Então, os ritos de cultura, a gente também tem os ritos de comunicação. Tem uma pesquisa que saiu, a pesquisa de tendências da Berge, aonde traz um tema que pelo 9º ano, eu até brinco, não é mais pesquisa de tendência, é tretas não resolvidas. Muito bom. Que é 64% das pessoas entrevistadas dizem que tem um desafio com liderança comunicadora. Opa. Como que a gente engaja a liderança comunicadora dentro desses projetos, né? Como que a gente imune essa liderança e faz com que elas consigam cascatear tudo aquilo que está acontecendo dentro desse projeto, dentro da comunicação em geral, né? E quando a gente olha os projetos de cultura e tem o grupo de cultura que está muito envolvendo as lideranças, isso contribui muito. Isso a gente vê lá no projeto, que a gente está caminhando ainda, tem uma longa jornada, sim, mas que a gente vê que as coisas começam a acontecer muito pelo envolvimento da liderança, né? A liderança, acho que tanto de cultura como em comunicação, é uma peça-chave e a gente precisa instrumentalizar essa liderança, porque não é todo líder, por exemplo, que tem a facilidade de pegar e abrir uma live e falar com as pessoas. Né? Mas como que a gente reconhece isso, ajuda ele a desviar desse empecilho que ele não tem tanta naturalidade, mas que a gente também consegue criar outros artefatos de outras formas para a gente suprir esse gap, né? Então, acho que esse projeto que você citou, acho que uma grande chave é essa questão da liderança como um todo, né? Liderança em relação à comunicação, liderança em relação à cultura e por aí vai. Muito bom. Estava aqui pensando que eu queria trazer alguma dica prática, sabe, do que a gente pode fazer. E aí eu fiquei muito na cabeça um Canva que a gente usa aqui, que é o Canva Design de Histórias. É um Canva que a gente criou para criar histórias a serem contadas, né? Então, dentro de um projeto, como que a gente pode usar isso, né? Acho que um dos maiores gaps que a gente tem quando tem que trabalhar com aspectos mais lúdicos, mais criativos, não é nem a técnica, como que se faz o copywriting, como que se faz o design. Não, é a capacidade de você imaginar o que você quer que aconteça. Então, eu falo muito da pílula mágica, né? Se você pudesse colocar a pílula mágica na cabeça de uma pessoa, que ela pudesse só repetir ali aquilo. Partindo dessa ideia, como que a gente pode ativar os diferentes sentidos dentro da jornada que essa pessoa está percorrendo para a gente conseguir potencializar essa mensagem? Então, nesse Canvas, a gente conta uma história que começa numa das peças que eu acho que é a mais importante a nível de comunicação, que é o convite. Né? Você falou de pedir licença e eu defendo também, corroboro com a sua fala e reforço a importância da gente convidar. Eu acho que
quando uma comunicação bem feita, né? Você tem um plano de comunicação que inicia, você sabe quais são os milestones, né? Quais são os grandes pontos de chave do seu projeto, quais são os momentos que vão ter alguma fricção. Então, sei lá, você tem um lançamento de uma turma que vai ter, você sabe que vai ter uma fila de espera. O que você faz com esse público que você sabe que vai gerar uma frustração? Então, é essa capacidade de você imaginar o que acontece nesse processo e ir ponderando o que você pode fazer para suprimir ou potencializar a sua mensagem principal em cada momento. Meio confuso, mas basicamente é você pensar assim, tá, que história você quer que as pessoas vivam ao longo desse processo e como que você pode ajudá-las a viver a história que você gostaria que elas vivessem. Então, a gente está falando de jornada. Né, é uma linha de jornada. Então, começando ali, né, e aí até esse Canva, hoje a gente aqui na Crescimento está trabalhando muito com inteligência artificial, né? A gente está criando muitos assistentes virtuais, e claro que eu criei o Cria, que é um assistente virtual criado para ajudar a gente a criar soluções, né? E aí eu ensinei ele a pensar nesse mecanismo desse frame. Então, conversando com ele, a gente vai trocando ideias sobre como que eu posso contar uma história sobre uma jornada que eu quero que a pessoa vivencie, e ele sabe ali em que pontos eu quero ativar cada coisa. Então, eu sei que sempre vai começar com convite, fica essa dica, né? Pensar bem no convite que você faz, com consciência, ela pode dar o tom de toda a continuidade da jornada ao longo daquele processo de comunicação. E depois, o que acontece de fato na experiência de aprendizagem ou na interlocução que você vai ter, e como que você quer que seja o próximo passo daquela pessoa. E aí você já direciona aquilo a partir de uma comunicação, ou de um colecionável, ou de uma plotagem, ou de uma ambiência, né? E aí a gente está falando, eu parti do pequeno, né? Que foi inclusive o que a gente fez no projeto da Vale, né? A gente fez uma grande reunião com vários stakeholders, onde a gente ouviu várias perspectivas para conseguir consolidar. E acho que isso tem um mistériozinho aí também, que é importante da gente separar, que o que é um momento de colaboração, né, da gente ter uma escuta ativa de várias perspectivas, e o que é o momento de você sentar e criar e trabalhar em cima do que você coletou para transmutar aquilo no diamante lapidado. Né? Porque senão a gente pode ficar com um bando de dados, não um banco de dados, e sem dar sentido. Então é aí que a gente precisa de um especialista, de uma pessoa com uma visão técnica de comunicação, de design, de experiência, para conseguir traduzir tudo aquilo que a gente levantou, né, é o chefe. Né? Então a gente já levantou, fez as compras no supermercado, trouxe tudo que precisa ter em casa, e quem é que vai fazer aquela receita para fazer com que aquilo dê sentido. Muito bom. E você me falando, isso me remeteu a um case que a gente teve, que inclusive foi premiado em Portugal. Que acho que aí traz uma palavrinha aqui para a mesa, que é muito importante, que é a questão do protagonismo. Quer dizer, como que a gente dá protagonismo para esses agentes de cultura, que são as pessoas do dia a dia que estão vivenciando toda essa história. E a gente fez uma websérie. Então, a empresa tinha um mote, enfim, que ela queria, acho que eu posso falar, Adidas, e eles tinham um mote que era o esporte transformam vidas. E aí a gente fez todo um processo de selecionar as histórias dentro da Adidas para ver como que o esporte transformou a vida de cada um dos colaboradores. Então, a gente fez um concurso, a gente selecionou, se eu não me engano, foram 6, 7 histórias, e a gente gravou. Eles contaram isso e como que isso se conectava àquele momento cultural da Adidas. Né? Então, e foi muito legal. Tem um que eu vejo lá, que é um rapaz que é do futebol, enfim, que ele tem uma história de vida muito difícil. Ele quis jogar futebol e não conseguiu, aí depois ele entrou para a Adidas, que propiciou o sobrinho dele, se eu não me engano, a jogar, e ele foi ver, e aí o sobrinho fez o gol e dedicou para ele. Cara, uma história linda, assim. E aí entra essa questão, conexão emocional. Toda vez que eu vejo o vídeo, eu choro. Então, acho que tem esse lugar, né, de como que a gente pega essas histórias do dia a dia também, materializa para dar protagonismo para as pessoas reconhecerem e vivenciarem. Então, é muito legal esse case. Não, a gente já está até se olhando aqui, porque assim, não tem como a gente não pegar o seu gancho agora e falar um pouco do que a gente está fazendo em Vale, que é
a gente está justamente trazendo essas histórias. E acho que você muito bem lembrou como que as histórias materializam, né? A gente, imagina, aqui no Brasil a gente foi criado com as novelas, né? As novelas ajudaram a gente a entender muitas coisas, muitas questões sociais, muitas questões problemáticas da sociedade. Isso também acontece nas empresas. Então, dentro desse projeto da Vale, a gente trabalhou muito com storytelling, em algumas frentes. Então, a gente trouxe também casos de pessoas reais que simbolizam, que são referências vivas, né, de cada um dos aspectos da cultura que a gente está trabalhando. A gente também criou histórias em quadrinho, onde a gente tem uma jornada de acordo com o que é esperado da pessoa agir. E, em paralelo, a mesma história, quando ela reage de outra forma, como não é esperado, e tem outputs diferentes essas histórias, e fica muito rico porque a gente vê ali lado a lado, mas tem o nosso xodó, o meu xodó, né? Vou falar por mim, o meu xodó acho que é uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha carreira, né? Eu trabalho desde 2009 com experiências de aprendizagem, e a gente fez uma radionovela, né? A gente chama de podcast, mas a gente chama de Saga Podcast, que é uma história que se passa dentro de uma empresa como a Vale, não é dentro da Vale, mas numa empresa como a Vale, que tem a jornada da transformação cultural que eles estão vivendo. E assim, você ouve, é totalmente imersivo. A gente acha que muitas vezes a imersão se dá quando você bota um óculos de realidade virtual, mas se você não bota o fone de ouvido, aquilo parece uma baboseira, parece, que legal, o tubarão vai me morder. Mas se você bota o fone, e aquele barulho vira outra coisa. Então, a imersão sonora, ela é muito potente. E a gente trouxe isso para dentro do podcast na Vale e ficou muito nítido. Ao final de cada episódio, a gente faz um resumo didático, onde a gente ilustra, assim, se alguém não entendeu alguma coisa na sensação, a gente também traz para o cognitivo, a gente também traz para o racional, explicando, olha, perceba que quando aquilo aconteceu, a gente está falando dessa situação, né? Então, a gente joga com os dois lados aí do cérebro, né? O racional e o emocional, para fazer com que histórias virem exemplo, porque a gente, muitas vezes, quando cascateia para um projeto de liderança ou de educação, as pessoas até sabem o que é a cultura, o que deve ser feito, mas elas não fazem. Então, por que elas não fazem? É porque não tem referência? É porque não querem? É porque ninguém cobra? Né? Qual é a razão por trás? Então, quando a gente coloca uma camada de história, a gente traz significado, a gente traz humanização, a gente traz presença e você coloca o protagonismo em cena. Né? Então, poxa, às vezes aquela história não é a minha, mas é de alguém que eu conheço, é parecida com alguém que eu conheço, e assim a gente vai se conectando por meio de histórias. Perfeito. Além de tangibilizar em casos práticos, né? Porque uma coisa é eu falar, colaboração é você estar disposto a ajudar o colega. A outra coisa é você ver num podcast, numa narrativa, num filme, uma vez que eu parei de fazer um relatório porque alguém me chamou e eu fiquei 1 hora fora da minha gestão, mas eu sabia que aquilo era... E aí essa narrativa toda tangibiliza o que estava escrito. Exato. Eu até, de alguma forma, li isso, lembro, mas na hora de agir, eu vou lembrar da história. Eu vou me remeter, porque a fulana uma vez, aí eu vi isso em tal tipo de estímulo. A canequinha, o que tá plotado na parede, que te lembra. Esses estímulos constantes são importantes, né, pessoal? Afinal, infoxicação, até engaguejei aqui para falar. Eu tô falando de trabalho excessivo, eu tô falando de mudanças o tempo todo. Sim. Então, essa lógica da gente ter múltiplos estímulos, a gente ter os microestímulos, os macro, eu acho que nos apoiam também a estar sempre colocando a cultura em pauta. Afinal, estratégia é uma coisa que a gente, desde a escola, faculdade, pós, a gente fala sobre isso de alguma forma. E é lugar comum das organizações. Falar de gestão, falar de estratégia é onde a gente, muitas vezes, inclusive, é remunerado, né? A gente vai falar disso em outro momento. Mas se a gente não perceber que a gente ainda está lutando contra a maré do status quo, que é só falar de gestão, a gente também vai sair perdendo. Então, às vezes, é aquela uma grande ação que a gente tem que... Você comentou ali, né? Eu faço um bom convite, eu penso num pós. Se você parar para pensar, dependendo de quem olha, é uma ação só. O treinamento, sei lá, encontro de conversa, é o café da manhã, mas eu tenho que pensar toda essa narrativa de como usar esse elemento, esse artefato, esse evento a serviço do todo. E aí eu já vou aqui, a gente está com o tempo corrido, eu queria jogar aqui um assunto, pessoal, que a gente até não falou tanto até aqui, mas é muito importante. Quando eu falo de comunicação,
e aí eu me arriscar aqui a entrar um pouquinho no lugar de vocês, a comunicação, o diálogo, vou botar diálogo, ele é feito com ida e vinda. Então, a gente falou muito até aqui como a organização coloca a serviço de seus colaboradores, da liderança, um assunto. Mas a gente fala muito, inclusive, quando fala de cultura organizacional, de um processo que se retroalimenta. Então, aqui fica o desafio coletivo aqui para todos nós, que é como que ao longo dessa jornada eu dou voz para as pessoas, para perceber desde um estímulo que eu coloquei na rua, fez sentido ou não fez? As pessoas estão capturando? De lá para cá, do que eu pensei cultura, tem algum ajuste? Como que eu mantenho, inclusive, esse protagonismo nas pessoas para que aconteça o diálogo de cultura e não só a comunicação que é unilateral? Esse eu acho que é um grande desafio também que a gente tem ao longo dessa jornada. Olha só, eu sempre digo que tem aquela velha máxima, né? Comunicação não é o que eu digo, mas que o outro entende. Vai além disso, né? Na comunicação interna não é o que eu digo, o outro entende, mas também faz. Boa. Né? Quer dizer, não adianta a gente comunicar, as pessoas entenderem e não ter uma ação em relação àquilo. Então, o que a gente busca na comunicação interna, através dos processos de comunicação, é que de fato a gente consiga que as pessoas se movimentem, né? E olhando para isso, a gente tem um processo de mensuração de comunicação que vai muito além da questão, quantos e-mails eu mandei, quantas curtidas, quantos comentários, né? Acho que isso sim faz parte de uma parte quantitativa, mas a gente tem uma outra que é mais qualitativa, que é, de fato, o que a gente está fazendo, quanto que mexe no ponteiro dos negócios. Perfeito. Se eu tenho as áreas de negócio e a comunicação contribui para as áreas, como que, por exemplo, no RH, se eu tenho um problema de absenteísmo, a comunicação está contribuindo para um turnover, enfim, não importa. O que a gente busca é esses indicadores para saber se de fato a nossa comunicação está mudando o comportamento. E aí tem muito a ver com, mais uma vez, com cultura, porque busca esse lugar também. E aí, dentro disso, então, acho que uma forma de a gente receber esse retorno é através de como que a gente mensura e vê isso. Como tem a pesquisa Pulses, né, em relação à cultura, a gente também tem métodos de a gente poder avaliar engajamento. E quando a gente fala de engajamento, são várias perspectivas, né? Tem gente que é super engajado com a atividade, mas não é engajado em ficar postando, publicando. Aí tá tudo bem, não tem problema, desde que a gente consiga buscar esses resultados. E dentro do processo de comunicação, indo objetivamente para a sua pergunta, esse diálogo, eu acho que a tecnologia nos propiciou esse lugar, né? Onde a gente tem agora redes sociais corporativas, a gente tem apps, onde a gente consegue democratizar um pouco mais a comunicação, né? Onde a gente consegue dar voz para esse colaborador também, para também ele comunicar, né? Quer dizer, a partir do momento que eu tenho um lugar digital onde a pessoa pode ir lá fazer o post dela e falar o que ela está fazendo naquele dia, e essa mensagem pode chegar no presidente da empresa, olha o valor que isso tem, né? Mais uma vez, desse protagonismo que ela pode assumir, de repente, no processo de comunicação. Obviamente, a gente tem os outros, né? Feedbacks formais e por aí vai, que entra naquele lugar mais padrão. Mas quando a gente fala de comunicação, eu acho que as empresas que centralizam a comunicação, de repente, num time de uma empresa de 1.000 pessoas, que tem um time de comunicação de 5, 10 pessoas, eu acho que essa comunicação seria muito medíocre perto da capacidade de 1.000 pessoas estarem produzindo conteúdo, né? Quer dizer, acho que quando você começa a dar voz, você começa a capturar essas histórias também no dia a dia, elas começam a contribuir, e nesse ponto a cultura é super importante para que as pessoas estejam alinhadas e ali tratando as questões do dia a dia de uma forma intencional, mais uma vez, né? Então, eu acho que a tecnologia trouxe essa possibilidade de a gente dar voz para as pessoas e a gente capturar esses feedbacks através dos processos formais e informais também, muito qualitativo. Então, eu acho que fica muito mais rico, porque as pessoas começam a se ver, as pessoas começam a reconhecer os seus iguais ali, e dentro disso também a gente, assim como vocês têm os grupos de cultura, navegantes, dentro de comunicação a gente vem falando muito de influenciadores internos, né, onde a pessoa pode criar um grupo de interesse, pode ser um embaixador de cultura, de marca, né, de comunicação. Então, acho que os influenciadores, programas de influenciadores vêm tendo um protagonismo bem grande. A gente tem um bench na P3K, quem quiser, entra no site da P3K, p3k.com.br, procura lá a bench de influenciadores que a gente
fizemos um bench com mais de 50 empresas falando das melhores práticas para você construir um bench de influenciadores que funciona, né? Que Então, massa. eu acho que é esse lugar agora, tirar, descentralizar e a área de comunicação ser muito mais uma curadora Uhum. de toda essa comunicação, de facilitar para as pessoas e mostrarem que é um ambiente seguro também para as pessoas publicarem e por aí vai, porque acho que se torna muito mais rico, né? Se apropriar desse capital intelectual muito mais massivo do que está centralizado ali num grupo específico. Eu acho que eu ouvi tudo que você está me falando, está me remetendo muito a duas palavras, assim, é o small data e o big data. Né? Então, cada vez mais a gente tem recurso a grandes bases de dados, pelos sistemas, pelas ferramentas, pelas diversas fontes tecnológicas que a gente tem acesso, e que não dá nem para ser só olhar para isso e também não podemos mais não olhar para isso. Né? E o small data, que é aquele assim, tá, qual que é o comentário do corredor, o que está sendo falado, como que a gente cadencia, né, o que chega até a gente, as trocas que a gente tem, para onde que a gente dá vazão. E acho que até para finalizar, né, e esse é o ponto onde a gente está hoje nesse case, né, que acho que é onde eu estou mais mergulhada ultimamente, da Vale, a gente está na etapa de criação de comunidades. E é um grande desafio. E a gente tinha, né, para exemplificar, a gente tinha dois desafios ali. Ou a gente usava uma plataforma que já era recorrente no dia a dia deles, de comunicação, de trocas, mas não era a plataforma ideal com as ferramentas, com os assets necessários para eles nos nutrirem, seria uma forma muito mais informativa, e tinha uma outra ferramenta, né, uma rede social corporativa, que tinha menor engajamento, menor cultura de uso, mas que a gente falou, vamos testar? Vamos aprender juntos como fazer isso, como usar? E a gente está lá, a gente está dando o nosso baby steps. Vou baixar o seu benchmark, com certeza. Vamos navegar, porque a gente está exatamente nesse ponto, né? Entendendo a importância dos influenciadores internos. E acho que é um ponto muito legal da gente chegar para fechar esse papo, porque a gente está exatamente no ponto ideal entre pensar cultura corporativa, comunicação, ferramental, eu acho que é uma boa dica, né? De testar, fazer Tem que ter por um pouquinho onde. de coragem. Um pouquinho de coragem e combinar. Porque, assim, esse foi um projeto que os nossos clientes são maravilhosos. Assim, beijo, Lars, Senna, todo mundo da Vale. Porque... E também é um privilégio quando a gente pode trabalhar com uma empresa que tem uma maturidade corporativa de educação, de cultura, porque a gente fala assim, olha, não vai dar certo de cara. A gente vai construir isso e a gente está colhendo. E aí a gente vai, então tem essa resiliência, tem essa constância, tem essa visão estratégica e tem, olhando agora até um pouquinho para dentro aqui de casa, como que a gente garante que as informações que a gente coleta, isso serve para educação corporativa, isso serve para vendas, isso serve para qualquer tipo de relação entre stakeholders no mercado. Como que a gente não perde o aprendizado que a gente vai compilando ao longo do tempo? Sim. Porque é isso que faz a gente chegar no estado da arte da comunicação, no estado da arte das trocas, né? E deixa de ser simplesmente um disparador de e-mail, um disparador de comunicados que não tem o retorno e que não viram um diálogo, né? Então, isso é muito importante. Aqui dentro da Crescimento, a gente tem toda uma estrutura pensada para a gente documentar os principais aprendizados, o que acontece dentro de sala, volta, né, para a gente utilizar em outros momentos. E esse é um canal. Isso é uma coisa que eu não queria deixar de falar. Mapeamento de canais. Isso é uma dica bem prática, assim, cara, para ali, pega na sua mesa, fala assim, cara, quais são os canais que eu tenho de contato? Eu tenho e-mail corporativo, eu tenho banner na intranet, eu tenho pautas de diálogo direto com a liderança, com os colaboradores, eu tenho um quadro de gestão à vista, eu tenho uma televisão corporativa. O que grupo eu de tenho? WhatsApp, né? Que hoje em dia... Um grupo do WhatsApp, um grupo do Teams, ou de qualquer que seja a ferramenta que você usa. Porque muitas vezes a gente tem tudo, a gente está numa era de abundância. O desafio não é ter recurso, é usar bem os recursos que a gente tem. Perfeito. Então, acho que é isso. Maravilhoso. Posso pegar só um gancho? Vamos lá. Que canais... Segura a produção. Fica aí, gente, fica mais um pouquinho só. Porque canais, acho que você trouxe um ponto muito relevante, né? Quer dizer, as pessoas primeiro precisam mapear os canais e saber para que eles... Qual é o objetivo de cada um deles.
Porque senão entra na palavrinha que você falou, que é infoxicação. Quer dizer, será que é a mesma mensagem que eu estou mandando no e-mail, eu estou mandando no WhatsApp, eu estou mandando na rede social? Será que é necessário? Então, acho que é muito importante o diagnóstico de canais, o mapeamento de canais, para entender os objetivos dele, entender se você precisa de tantos canais, porque cada vez mais eu venho defendendo, a gente precisa de menos campanha, menos peças e menos canais. E de uma abordagem mais relevante e mais impactante. Então, assim, porque a gente não aguenta mais ser bombardeado de todos os lados. Então, na comunicação, a gente vem falar, cara, como é que a gente é mais relevante? Independente de quantidade, né? Então, a estratégia, quando a gente para falar de estratégia de plano de comunicação, a gente olha muito para isso. Vamos olhar os canais? Será que você está utilizando os canais da forma correta? Né? Então, você trouxe um ponto essencial para a gente, de fato, ter mais relevância com menos volume. Eu acho que, juro, que eu acho que quando a gente fala disso, eu tô aqui pensando, poxa, eu queria que as pessoas levassem uma coisa muito prática. Então, na hora de se montar um plano de comunicação, se você for para fazer, pensar canal, mídia, né? Não confunda mídia com canal, porque às vezes você fala assim, é um vídeo, tá, mas vídeo é a mídia. Sim. Aonde esse vídeo vai rodar? É numa televisão, é no celular, é numa projeção num prédio inteiro, tudo é vídeo. Então, não confunda, né? Então, qual é o canal, qual é a mídia, qual é a data, qual é a recorrência, qual é o público-alvo e qual é o objetivo e qual é a ação esperada que você deseja que seja tomada a partir daquele input. Isso se aplica para um plano de comunicação, de e-mail, de qualquer tipo de peça. Isso também se aplica para uma plotagem na recepção da sua empresa. Isso se aplica que a recorrência vai ser, vou fazer uma vez, ou não, ou você pode mudar a cada campanha, a cada ano. Tudo pode seguir essa lógica, né, como pano de fundo. Mas, enfim, eu estava aqui querendo falar assim, não, gente, se vocês quiserem fazer alguma coisa, pega aí um papel, uma caneta, faz aí o seu planinho de comunicação, desenha a jornada, né, quais são os principais pontos da jornada que você quer que aquele colaborador viva, e planeja, né, pensa um pouco, desenhar campanha, desenhar plano de comunicação, é desenhar futuro, né? Qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada, e o que acontece no meio disso. Daí a importância da imaginação, de você imaginar qual a história que você quer que o seu funcionário, o seu empregado, o seu colaborador viva para sair do outro lado melhor. Sensacional. Bom, pessoal, essa conversa aqui, ela começou já no nosso aquecimento, e a gente já foi, né? Saiu falando, acho que até a coordenadora desse nosso podcast aqui, maravilhosa, a Rafa, falou, gente, peraí, a gente já tá no podcast, não, no alinhamento? E agora que a gente tá no podcast, dá aquela sensação de sempre querer mais, então acho que isso fica muito gostoso. São dois. Vai ter que muito mais. Clica aqui em curtir. Brincadeiras à parte. Gente, gostaria de agradecer demais vocês, então fica aqui a oportunidade de ter uma palavra final, para dar tchau pro nosso público. Agradecer a participação que ficou aqui no final até com a gente. E tem muito mais por vir. Eliseu, como é que você termina aqui com a gente? Termino agradecendo mais uma vez. Obrigado à audiência. Quem quiser me encontrar, estou lá no LinkedIn, Eliseu Carcos, que é fácil achar. P3K é p3k.com.br. Estamos no LinkedIn, no Instagram. Então, no nosso site tem muito conteúdo sobre comunicação. Então, é uma excelente fonte de pesquisa. Tudo bem, bom, sou Issa Lacroix, não sei se eu cheguei a falar meu nome, né, então tô aí no LinkedIn, no Instagram, quem quiser me seguir, mas eu gostei muito dessa sua camada blogueira, de pedir pra galera deixar aqui embaixo, então deixem aqui quais são seus desafios ligados aos símbolos, aos ritos de comunicação, quando você fala de cultura ou quando você fala de aprendizagem, escreve aqui pra gente que a gente vai produzir conteúdo, vamos fazer postagem, a gente pode continuar essa conversa, porque afinal é isso que a gente está falando, né? A gente quer conversar, a gente não quer só falar para quem está nos ouvindo. Gente, muito obrigada pela atenção para mais um Entre Nós Pode. Entre Nós Pode.